Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV e agora também em formato de podcast. Quanto vale o futebol profissional no PIB português? Quanto é que os clubes em Portugal pagam de impostos e que desafios se colocam para os próximos anos? O desporto rei é cada vez mais importante para o produto interno português, como nos mostra o Anuário do Futebol Profissional Português, elaborado em conjunto pela UAI e pela Liga Portugal. Vamos explorar esse, esse tema na segunda parte deste jogo económico. Para já, neste primeiro tempo, vamos falar do novo formato da Liga dos Campeões, da transferência milionária no futebol feminino e de um mercado de inverno de luxo em Braga. Avançamos desde já para o hat-trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana e para isso conto com a análise do Jorge Faria de Sousa e do Rodolfo Alexandre Reis. Muito obrigado aos dois pela presença neste jogo económico. Rodolfo, vamos começar este hat-trick com o número 36. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. 36 que serão os clubes que vão disputar o novo formato da Liga dos Campeões na próxima época. A atual fase de grupos conta ainda com os habituais 32 clubes divididos em 8 grupos de 4, mas na próxima época será uma liga de 36 equipas, ou seja, em vez do atual formato de 4 grupos onde são disputados apenas 3, em cada equipa joga 6 jogos, no novo formato serão 8 os oponentes diferentes, 4 jogos fora, 4 jogos em casa. Para terminar esses 8 adversários diferentes, as equipas vão ser divididas em 4 potes. Em seguida, cada equipa será sorteada para enfrentar 2 adversários de cada um desses potes, disputando um jogo casa e outro fora, frente a uma equipa de cada pote. Ou seja, isto vai permitir, no fundo, que os clubes se joguem entre si mais vezes e numa fase mais cedo da liga, por assim dizer, nomeadamente aquelas grandes equipas que, nomeadamente nesta atual fase de grupos, ficam só apenas para as eliminatórias finais. Com este novo formato vão possibilitar-se não só enfrentar-se numa fase mais prematura, mas também mais vezes nesta competição, como se fosse um verdadeiro campeonato. Uma verdadeira Liga Europeia, Superliga Europeia. Jorge, e de facto temos aqui uma alteração de formato que já era, de certa forma, expectável, mais jogos, mais emoção, os melhores clubes a defrontarem-se mais vezes, e este é de facto o caminho para a principal competição de clubes da UEFA. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Rodolfo e a todos os que nos estão a seguir. Eu acho que isto tem muito que ver com a pressão dos clubes, nomeadamente Real Madrid e Barcelona, com a pressão que têm feito para a criação da Superliga Europeia, e aqui a UEFA a reformular o formato da UEFA Champions League, não só ao que os prémios dizem respeito, mas há aqui, subjacente a esta questão, um fator também determinante quanto a mim, que são os direitos televisivos e as verbas de direitos televisivos que serão em caixas superiores, uma vez que, em vez de, na fase de grupos, serem 6 jogos apenas, serão 8 jogos disputados por cada clube. Os Mais primeiros publicidade a entrar. mais publicidade, mais verbas de bilheteira. Um, por outro lado, nesta espécie de campeonato de 36 equipas, os primeiros classificados acabam por se apurar de imediato para os oitavos de final. A partir julgo que o 16º, se a memória não me falha, até o 25º ainda haverá lugar a disputar um play-off de acesso aos 16avos de final. E a grande diferença é que neste momento acontecia o terceiro classificado de cada grupo cair para a Liga Europa. Isso já não vai suceder, ou seja, a partir do 25º, se a memória não me falha, os clubes acabam por cair e ficar fora das competições europeias. Haverá depois um play-off de 16 avos de final e depois os oitavos de final, quartos de final, meia final e por aí adiante, a duas mãos, como tem sido habitual. Acaba por haver muito mais jogos, uma maior densidade competitiva, será mais exigente para clubes, para treinadores e por aí fora. Mas em termos de verbas e de receitas serão encaixes significativamente maiores, ao passo que mesmo os prémios, como sabemos, mesmo os prémios de participação
Já sabemos que na próxima temporada, no caso da realidade do futebol português, o primeiro classificado, o campeão nacional, terá desde logo acesso à participação dessa fase de grupos, um, onde vai fazer um encaixe de 100 milhões, um encaixe extremamente significativo. O segundo classificado do Campeonato Português poderá disputar um play-off na terceira pré-eliminatória de acesso, então, à Liga dos Campeões. Obviamente que todo este cenário pode mudar caso o Futebol Clube do Porto vencesse a Liga dos Campeões ou Sporting ou Benfica vencessem a Liga Europa. E como devemos ver na segunda parte do jogo económico, esta é de facto uma componente muito importante naquilo que são as contas dos clubes e, enfim, o desejo que deixamos aqui no jogo económico é que para o ano tenhamos pelo menos duas equipas a disputar essa importantíssima fase de grupos da Liga dos Campeões. Rodolfo, vamos passar para o segundo número deste hat-trick para falar do futebol feminino. E falamos da transferência mais cara de sempre no futebol feminino, são 735 mil euros. Fez história no passado dia 14 de fevereiro, é a contratação mais cara de sempre, protagonizada pela jogadora Rachel Kundamanji, avançada do Real Madrid CF, por 735 mil euros, mais um bónus de 70 mil euros para o BFC, Clube da National Women's Soccer League. Em janeiro, esse recorde até então pertencia à colombiana Mayra Ramírez, que tinha-se transferido do Levante para o Chelsea num valor a rondar os 500 mil euros. O top 3 é fechado por Kira Walsh, que quando no verão de 2022 tinha trocado o Manchester City pelo Barcelona por então 470 mil euros. Somado, estima-se que as 50 transferências mais caras do futebol feminino totalizem cerca de 10 milhões e meio de euros. E de facto, Jorge, há aqui um caminho que tem vindo a fazer-se. A 14 de fevereiro, digamos que houve aqui este clube da MLS feminina a fazer uma espécie de jura de amor à jogadora, a uma jogadora do Real Madrid, e, portanto, a contratá-la e a fazer assim história no futebol feminino, mas de facto há aqui um caminho a percorrer naquilo que é a valorização das atletas femininas, não naturalmente para chegar, se calhar, nos próximos anos aos valores que se chegam na vertente masculina, mas para se ir aproximando essa realidade que é, neste momento, sabemos e falamos disso no jogo económico tantas vezes, é uma realidade que provavelmente estará muito inflacionada. Sim, naturalmente, não deixa de ser uma boa notícia para quem acompanha o futebol feminino e para quem admira o futebol feminino. A realidade é que o futebol feminino tem registrado uma enorme evolução ao nível de vencimentos, de melhorar as condições para as atletas. Agora, nesta questão do recorde de transferências de uma jogadora, neste caso para um clube da MLS, mas na realidade, se olharmos para os prémios de participação em campeonatos da Europa, prémios de participação de campeonatos do mundo, prémios de participação na Liga dos Campeões feminina, onde Portugal tem o Benfica, por exemplo. Prémios de participação, ou se quisermos, de convocatória para as seleções nacionais, onde, como sabemos, há prémios para os jogadores da seleção principal lá. Esses prémios e estas condições não são sequer parecidas com as do futebol masculino. Acho que as instâncias do desporto mundial, a FIFA, a UEFA e as várias confederações devem ter também um papel aí de exemplo. Eu já no outro dia trouxe aqui também um número relativamente a isto, que é a participação na UEFA Futsal Champions League, por exemplo, é muito onerosa para os clubes porque não há prémios de participação como acontece no futebol sénior masculino. E, portanto, eu acho que a UEFA podia dar esse exemplo, quer no que ao futebol feminino diz respeito, quer às outras modalidades que fazem parte das instâncias europeias de futebol. Agora, claramente, há um longo caminho ainda pela frente, não deixa de ser, obviamente, digno de registro. Esta transferência já aproximar-se de 1 milhão de euros, ainda algo longe. Agora, o que é facto é que, sobretudo, no que à Europa diz respeito, eu acho que tem havido alguma aproximação, alguma melhoria de condições para as atletas, mas ainda assim muito longe do futebol sénior masculino. Muito bem, Rodolfo, para fechar este hat-trick desta semana, rumamos a Braga para um inverno que tem sido quentinho para as contas da SAD.
Sim, falamos das vendas de dois jogadores que renderam 26 milhões de euros aos cofres do clube liderado por António Salvador. Desde logo, Álvaro Jaló, que já está certo na próxima temporada nos Espanhóis do Atlético de Bilbao por 15 milhões de euros, e Al Musrati, transferido em fevereiro para a Turquia, para o Besiktas, por um valor de 11 milhões de euros, num encaixe de 26 milhões, sendo que este valor poderá ser num total de 34 milhões de euros caso os dois jogadores atinjam determinados objetivos. E de facto, Jorge, temos aqui um Braga muito com vendas muito interessantes neste mercado de inverno, digamos, já não estamos bem no mercado de inverno, mas de facto não é muito comum que sejam comunicadas transferências nesta altura, mas a verdade é que isso aconteceu com Álvaro de Jaló, grandes promessas do futebol do Sporting de Braga. Já tinha acontecido a venda de Al Musrati, e se calhar também um pouco surpreendente, e tendo em conta aquilo que é uma maior estabilização financeira desta SAD do Braga, e mesmo assim precisou de vender Al Musrati, apesar de não estar pressionada para isso. Mas como é que qualificas estas movimentações do Sporting de Braga nesta altura? Eu diria Álvaro Jaló é uma excelente operação. Primeiro, desde logo, um excelente exercício de scouting. Descobriram um talento, acabou por ser aposta, acabou por ser aposta na equipa de Artur Jorge, acabou por se valorizar, fez grandes exibições esta temporada, o que já vale uma transferência de 15 milhões, como dizia o Rodolfo, sendo que com os objetivos poderá chegar a 20,5 milhões de euros. Agora, o caso Al-Musrati eu diria que é um caso distinto. Al-Musrati não estava a fazer nem de perto uma das melhores épocas desde que chegou a Braga. Acho que noutra altura o Braga poderia ter transferido Al-Musrati até por uma verba superior. Estamos a falar de 11 milhões de euros para os turcos do Besiktas, mas liderados por Fernando Santos. Mas eu acho que noutra época, ou se quisermos no final da época passada, onde Al-Musrati tinha sido muito importante para Artur Jorge e para a equipa do Braga, acho que poderia ter feito um encaixe financeiro superior, ainda E em assim. Portugal, não é? E ficaria em Portugal. E provavelmente até em Portugal. Eu acredito que qualquer um dos três grandes pudesse ter interesse em adquirir o passe do Al-Musrati, acabou por se transferir numa época difícil, onde até esteve muito tempo lesionado e fora dos relevados, acaba por se transferir para o futebol turco, mas não deixam de ser duas operações, sobretudo para o Braga, que não era tão habitual quanto isso, e é bom recordar que no caso de Álvaro de Jaló, julgo que é a terceira maior transferência da história do Sporting, da SAD do Sporting Clube Braga, uma vez que é só ultrapassado pelas transferências de Trincão para o Barcelona e de Vitinha para o Olympique de Marseille. Muito bem. E Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. O Jorge acompanha-me para a segunda parte. Vamos tirar a radiografia do futebol profissional em Portugal. É já a seguir neste Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. O futebol profissional português é cada vez mais importante no PIB nacional, e a indústria já se transformou numa das mais importantes do país. Esta é uma das conclusões do Anuário do Futebol Profissional Português, elaborado em conjunto pela EY e pela Liga Portugal. Miguel Cardoso Pinto é líder de Strategy and Transactions da EY. Agradecemos a presença do Miguel neste Jogo Económico. Miguel, temos aqui vários números, números que de facto evoluíram relativamente à edição anterior efetuada pela UI, nesta espécie de radiografia daquilo que é o futebol profissional em Portugal. Mas começo por lhe questionar se de facto este anuário confirma o Desporto Rei como uma indústria absolutamente robusta e incontornável no tecido económico em Portugal. Certo. Olá, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Obrigado. De facto, este trabalho é já uma sétima edição de uma colaboração que da UI tem feito com a Liga Portugal e que, de facto, ambiciona descodificar qual é que é o impacto desta importante indústria na nossa economia.
E, portanto, como dizia muito bem, este ano conseguiu-se atingir um valor recorde e a Liga Portugal conseguiu, e as sociedades esportivas contribuíram com cerca de 667 milhões de euros para o PIB. Isto corresponde a cerca de 0,3% do PIB. E neste valor, a Liga Portugal Bet and Click foi responsável por 639 milhões de euros, portanto 95% do total. E eu ainda gostaria de só reforçar um ponto que a mim me parece bastante interessante. Este indicador avalia unicamente os impactos diretos e não avalia os impactos diretos induzidos do futebol profissional na economia nacional. Portanto, este valor que eu refiro ainda será bastante mais superior se tivesse em conta esses impactos indiretos induzidos. E é um valor, de facto, bastante superior, naturalmente, esse impacto indireto. O Miguel já falou, são 667 milhões de euros, para se ter uma noção, isto relativamente àquilo que é a temporada 2022-2023. Aqui a base de estudo é sempre a temporada anterior, mas para se ter aqui uma referência, um comparativo, a verdade é que este relatório que foi apresentado a semana passada apresenta, ao nível daquilo que é o impacto no PIB, um resultado superior em 50 milhões de euros relativamente àquilo que foi atingido na época anterior. E de facto, Miguel, temos aqui claramente sociedades anónimas desportivas já com o sentido de negócio e de indústria bem enraizado. Esse é de facto um caminho que já não volta atrás. Certo, de facto, o que nós acreditamos é que, como dizia muito bem, tem havido uma evolução positiva, como dizia, um aumento de 8% relativamente ao ano passado, o que corresponde nos últimos 5 anos a um crescimento de 5%. E até só antes de responder à sua pergunta, é importante notar que nós aqui neste estudo consideramos apenas a dimensão económica, mas há uma dimensão social e cultural que é muito relevante e que devemos ter em consideração quando se fala de futebol, porque de facto, como sabemos, é um desporto que é capaz de inspirar e unir as comunidades e, mais do que isso, é uma bandeira para o mundo, onde Portugal conseguiu criar e exportar talento. Não estou a falar apenas de jogadores, mas também de técnicos, árbitros, treinadores, etc. E, portanto, estou convencido que isto é um caminho que deverá continuar, e que haverá sempre um desenvolvimento positivo para Portugal no que respeita ao futebol profissional. No entanto, há aqui um tema que a mim me parece bastante relevante. Ainda há um caminho longo que temos que fazer pela frente Certo. para conseguir cimentar esta transformação. Um dos temas que eu acho que é super relevante mencionar é que o modelo de negócio em Portugal baseia-se muito nas receitas de transferências com jogadores e, Uhum. portanto, nos outros países estas receitas com atletas são consideradas, e em Portugal também, como receitas extraordinárias, mas em Portugal são a principal fonte de receitas das sociedades esportivas que temos no futebol profissional. Essa verba e também a questão o dinheiro que vem dos prémios da UEFA, não é? Exatamente. Só levantando um bocadinho o véu sobre este tema, que eu acho fundamental, é que se nós considerarmos, por exemplo, as receitas da, da Liga Portugal, dos 946 milhões de receitas das sociedades esportivas, 304 milhões são relativas a vendas de atletas. E, portanto, o que estamos a dizer com isso é que mais de 30% das receitas das sociedades esportivas são consideradas receitas extraordinárias. E, portanto, nós temos um modelo de negócio que está baseado em receitas extraordinárias. Evidentemente, não são as únicas, como dizia e muito bem, as receitas que provêm das competições são super relevantes, são cerca de 190 milhões de euros, e também há uma fatia muito relevante dos direitos audiovisuais que Uhum. também
Que é tem outro uma desafio. fatia importante neste aspecto. E é outro desafio também grande a ultrapassar, lá mais para o final desta década. Enfim, já não falta muito. Jorge, introduz-se na conversa também relativamente àquilo que são os números, esta radiografia do futebol profissional, em Portugal. E o Miguel levantava aqui a ponta do véu relativamente àquilo que são as tais verbas extraordinárias, que correspondem a um terço daquilo que é o volume de negócios dos clubes em Portugal. E de facto há aqui um caminho para percorrer para que os clubes um, tenham essa situação acautelada ao nível daquilo que são outras receitas. E sabemos que existe aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca que tem a ver com a presença nas grandes competições europeias ao nível do futebol. Trazem visibilidade, essa visibilidade faz com que muitas vezes os jogadores sejam vendidos por valores muito interessantes e, portanto, se uma coisa não se consegue a outra, e terá que haver aqui um caminho para que os clubes consigam angariar receitas e que essas sejam o mais previsíveis possível, não é, Jorge? Sim, antes de mais cumprimentar o Miguel, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Eu acho que é inegável que os clubes portugueses vivem sob uma enorme dificuldade, em grande parte desses clubes. Aliás, se falarmos desse terço das receitas totais da Primeira Liga, uh, e se olharmos para essa verba a rondar os 300 milhões de euros de vendas de jogadores, estamos a falar de se calhar uma importância de 80% entre os três grandes e o Sporting Clube Braga. E portanto, obviamente que até para os clubes que andam nas competições europeias é fundamental essa receita extraordinária das vendas de ativos. Por outro lado, eu acho que a partir do ano que vem, como falámos na primeira parte, a Liga dos Campeões será ainda mais importante e só vai haver lugar para dois. E, portanto, pode haver aqui uma diferença para aquele que ficar em terceiro lugar. E os dois, um deles é direto e o outro tem que disputar a partir da terceira pré-eliminatória, e para poder estar nessa nova Liga dos Campeões com 36 equipas. Mas é uma Liga dos Campeões que essa participação valerá 100 milhões e, portanto, essa diferença será ainda maior do que aconteceu, por exemplo, este ano. Obviamente que este report tem ainda as verbas, no que à Liga dos Campeões diz respeito, tem ainda as verbas da participação dos três grandes, que na última temporada Sporting, Benfica e Porto estiveram na Liga dos Campeões, e daí as receitas das competições europeias também ser superior do que provavelmente irá ser nesta época desportiva, uma vez que as equipas portuguesas, Portugal só teve duas equipas este ano na Liga dos Campeões direta, e depois o Braga a entrar na Liga dos Campeões, mas acabaram por, nos oitavos de final, ter só o Futebol Clube do Porto. E portanto provavelmente as receitas serão menores. Agora são duas fontes importantíssimas de receitas, uma a potencialização e a transferência de ativos, e se olharmos, por exemplo, do Sporting no último exercício, acabou por somar uma verba acima de 100 milhões de euros, e depois as competições europeias, nomeadamente a UEFA Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, que a partir do ano que vem, como sabemos, ainda terá prémios superiores. De todo modo, eu acho que para o futuro há dois grandes desafios. A questão é como é que irá ser possível ter o acordo de todos os clubes para a distribuição dos direitos televisivos, e, por outro lado, a internacionalização da Liga Portuguesa. É bom recordar que nem tudo corre bem, uma vez que esta época houve vários países e várias regiões do globo que deixaram de transmitir os jogos da Liga Portuguesa, e isso também deveria levar os responsáveis a fazer uma reflexão. E, Miguel, de facto, o Jorge tocou aqui em alguns pontos que naturalmente implicam uma evolução do futebol português. Já tinha mencionado a questão de, no final da década, procedermos. Enfim, esse trabalho vai ter que ser feito muito antes, mas de qualquer forma, em termos formais, vai acontecer essa venda conjunta dos direitos
televisivos, que é um enorme desafio, um game changer absolutamente fundamental para aquilo que é o futuro do futebol português, mas antes também que haja aqui a capacidade do futebol português também ganhar aqui alguma tração, ganhar alguma atratividade, mostrar-se como um produto atrativo para quem compra futebol, para os países que compram futebol para depois transmitir para os seus adeptos. E nesse aspecto, de facto, o futebol português tem aqui bandeiras tremendas, tanto ao nível de alguns dos melhores jogadores do mundo, alguns dos melhores treinadores do mundo. Um, porque é que não haveria de ser um produto atrativo também para ser visto pelos maiores adeptos de futebol ao nível do planeta? Esse é um trabalho que tem que ser feito, não é, Miguel? Surge como um dos grandes desafios do futebol português para os próximos anos. Certo, eu acho super alinhado com as preocupações do Jorge. Acho que estamos super em linha. E como eu dizia há pouco, este modelo que existe em Portugal assenta em receitas extraordinárias, não é, na minha opinião, sustentável e que obriga, como eu dizia inicialmente, a continuar do desenvolvimento deste modelo de negócio para o futebol do futuro. E, por exemplo, como o Jorge comentava muito bem, exatamente pelas alterações, por exemplo, dos prémios da Champions League e o facto do formato ter mudado, o investimento em 2022, 2023 de transferências de aquisição de jogadores atingiu o valor de 234 milhões. Isto é, houve um aumento de 120% relativamente ao ano passado, exatamente porque as sociedades esportivas sabiam que tinham que estar presente na Liga dos Campeões. Era importante porque o fosso entre quem está e quem não está poderá ser cada vez maior. Mas, portanto, tocando exatamente na pergunta que me fazem, eu acho que temos que ser capazes de continuar a robustecer o modelo de negócio do modelo de negócio do futebol profissional. E para isso é necessário continuar a repensar e a desenvolver diferentes dimensões, e como é o caso do adepto. Temos que olhar para o adepto de uma forma diferente, temos que capturar maior valor do adepto tal como ele é hoje, mas nós temos que ser capazes de descodificar novos perfis de consumidores. Nós temos que atrair novos perfis de consumidores. Nós fizemos um estudo relativamente há pouco tempo e cruzámos com uma informação que, de facto, os novos adeptos de futebol, que 84% deles estão a utilizar o telemóvel enquanto estão a ver futebol. Portanto, a forma como se consome futebol tem-se vindo a transformar e o perfil do adepto é completamente diferente. Vocês falavam, e muito bem, na minha opinião, que é necessário elevar o produto. É necessário melhorar a experiência dentro do estádio de futebol, antes do jogo, durante o jogo e após o jogo. É preciso melhorar a experiência dentro do estádio e também nos diferentes canais em que se consome futebol. Portanto, pensar o futebol de forma muito diferente. E uma coisa que eu acho que também é fundamental e que este trabalho da Liga de Futebol toca muito é na credibilização pelo profissionalismo. Nós temos que ser capazes de profissionalizar o futebol e as entidades que estão no futebol, as sociedades esportivas, para conseguir ter cada vez mais uma proposta de valor cada vez mais sólida. E eu falo, portanto, na profissionalização dos agentes, na capacidade de atrair investidores externos para o futebol. Credíveis. Exatamente, e que é uma coisa que se assiste em todas as geografias onde o futebol é uma indústria relevante, e portanto temos de ser capazes de atrair investidores credíveis e que consigam dinamizar a nossa proposta de valor atual. Isto toca ainda na parte da questão que eu não posso deixar para trás, que é o tema dos direitos televisivos, que de facto, somente a aumentar esta proposta de valor do que é o futebol profissional em Portugal hoje, é que conseguiremos aumentar a atratividade desta proposta de valor para o estrangeiro. E como vocês sabem, evidentemente, a indústria de futebol é uma indústria totalmente globalizada e, portanto, nós temos que ter a ambição de atingir o mercado internacional, e alavancando para isso, no que dizia e muito bem, na minha opinião,
alavancando nas capacidades que nós temos. Nós temos uma capacidade única de gerar talento onde devemos alavancar, e nós temos um futebol muito aliado à juventude e à descoberta de novos talentos. E, portanto, este é um dos elementos que nós devemos ser capazes de promover e estimular para incentivar o interesse de stakeholders globais nos direitos televisivos. Há um segundo ponto que eu também acho que não podemos descurar, que é o reconhecimento mundial, que nós temos sociedades esportivas em Portugal que são muito relevantes, que têm muito valor. E, portanto, um outro ponto que eu deixaria só aqui a nota também para terminar, que eu acho que é importante, a união de todos os agentes e de todos os stakeholders para a promoção do futebol em Portugal, e que isso irá refletir, evidentemente, na atratividade do futebol para os mercados internacionais e para os palcos internacionais, que é o que irá fazer aumentar o valor do nosso futebol profissional e o valor exatamente também desses Certo. direitos televisivos que trarão receitas às sociedades esportivas. E, Jorge, de facto, aqui o Miguel estava a falar num aspecto muito interessante que tem a ver com o novo perfil de consumo do futebol, sendo que o futebol português está, de facto, a dar aqui alguns passos ao nível daquilo que é a capacidade de ser atrativo e de se mostrar como um produto atraente ao nível desportivo. De facto, existe aqui este enorme desafio de conseguir chegar a camadas mais jovens, não é? Sim, é sempre um enorme desafio, até porque se olharmos para os hábitos até de ver televisão em direto, eu acho que o futebol e o desporto em geral, as transmissões desportivas são aqueles que têm a maior visibilidade, nomeadamente em direto. Agora, há claramente clubes que têm vindo a repensar, e falo do Benfica e do Sporting, por exemplo, na forma como é a experiência de assistir a um jogo no estádio. Tem havido até, aliás, várias propostas nesse sentido, e a própria internacionalização da marca Liga Portugal é importante até para o turismo e para poder trazer cada vez mais pessoas aos estádios, sendo que, na minha opinião, continua a haver uma enorme dificuldade. É que, com a exceção do Vitória Sport Clube e dos três grandes, a média de assistências da Liga Portuguesa continua a ser muito abaixo daquilo que deveria ser expectável. E baixou também este ano. Miguel, mesmo para terminar, um aspecto que pode ser, enfim, é perfeitamente atual, porque estamos em plena época, em pleno período pré-eleitoral, que tem a ver com a questão da fiscalidade ao nível dos clubes. Haveria aqui muito para fazer ao nível, sobretudo, daquilo que é o IRS e do IVA, para que este espetáculo de futebol pudesse ser, enfim, mais competitivo em termos fiscais, mas também ter aqui a capacidade de atrair talento e de desviá-lo, quem sabe, de outros campeonatos europeus que, em muitos casos, praticam taxas bem mais baixas do que em Portugal. Esse é um tema muito interessante. De facto, o futebol profissional tem sido uma atividade com elevada contribuição fiscal. Este ano contribuiu com 228 milhões de euros, mais do que no passado. E, por exemplo, se compararmos com os últimos 5 anos, teve um crescimento anual na ordem dos 4%. Respondendo objetivamente à questão, o IVA, eu acho que é um tema crítico, porque, como eu dizia há pouco, o futebol faz parte da indústria de entretenimento e, portanto, não só concorre com as atividades do desporto, mas concorre com todas as outras atividades de entretenimento, quer seja um cinema, quer seja o teatro, quer seja até no digital, o streaming, se as pessoas ficarem em casa a assistir televisão. E, portanto, por exemplo, um bilhete de futebol que se falava há pouco, num jogo de futebol, e de ir aos estádios, o adepto paga 23%, uma taxa de 23% de IVA, em sede de IVA, enquanto os outros espetáculos de âmbito cultural pagam cerca de 6%. E, portanto, isto é o que nós chamamos os custos de contexto, que deveriam ser olhados com algum carinho para tentar aumentar o potencial do futebol profissional em Portugal. O outro tema que também se falava em relação à competitividade
deste tema é o IRS, que de facto temos um problema quando nós vemos já temos um problema de receitas. E por outro lado, Portugal e Itália têm o escalão máximo de IRS, 48%, é taxado num valor absoluto mais baixo, que são cerca de 75 mil euros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um jogador que ganha 1 milhão de euros brutos nos diferentes ligas da Europa, nas principais ligas da Europa, em Portugal o, o jogador iria descontar cerca de 530 mil euros. E esse era o valor mais alto de todos os outros das 7 ligas principais da Europa. Por exemplo, se compararmos com a Inglaterra, esse mesmo jogador iria apenas descontar 450 mil euros. O que eu estou a dizer com isto é, evidentemente, com todas as dificuldades de contexto que nós temos, com todas as dificuldades de escalas que o nosso futebol tem, evidentemente temos ainda estas dificuldades, quer seja de IVA, quer seja de IRS, no que diz respeito à fiscalidade e que dificultam este aumento de competitividade do nosso futebol profissional em Portugal. Muito bem. Miguel Cardoso Pinto, muito obrigado. Ficam aqui elencadas alguns dos maiores desafios do futebol português para os próximos anos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelo Obrigado. contributo neste jogo económico. Já a seguir partimos para as escolhas da semana neste programa. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas da semana. O Jorge traz-nos esta semana, precisamente como número, o número 7, para falar do adversário do líder do campeonato já na próxima jornada. Sim, vai ser um adversário difícil para o Sporting Clube de Portugal. Estamos a falar do Aroca, treinado por Daniel Sousa, um treinador que quando chegou a equipa estava nas posições de descida e despromoção ao segundo escalão do futebol português, mas desde então tem sido uma caminhada absolutamente extraordinária. Na minha opinião, é das melhores equipas a praticar futebol em Portugal. Está em sétimo lugar e, portanto, vai estar ali na luta pelos lugares de acesso às competições europeias. E, sobretudo, destacar, além do bom trabalho do treinador, e se quisermos juntar a este Aroca também o Moreirense, e eu acho que isto diz muito do que tem sido esta época absolutamente extraordinária de uma equipa que joga muito bom futebol, bateu recentemente em casa até o Futebol Clube do Porto e agora irá receber o Sporting. Eu acho que será um grande jogo a acompanhar no próximo fim de semana. Tua figura desta semana, Roger Schmidt. Roger Schmidt, porque eu acho que tem sido um treinador cheio de equívocos, na forma como primeiro apostou num ataque móvel com o Rafa à ponta de lança, onde não consegue retirar as melhores características do ex-internacional português para a bem da sua equipa, pela forma como mexe tarde normalmente nos encontros, mesmo quando está em desvantagem, e faz substituições, algumas vezes algo incompreensíveis. A questão como tem gerido a lateral esquerda, Jurasek não servia, Ristich não servia, Carreira chega e vai ser um investimento por parte do Benfica, um jovem lateral esquerdo também não serve, passa por lá Morato, passa por lá Osnas. A verdade é que não tem estabilizado aquele lado esquerdo e por aí também tem tido a equipa muitos problemas. Parece-me um treinador que não quer arranjar também ao mesmo tempo conflitos com os pesos pesados do balneário e só isso justifica algumas das opções que vai tendo, a pouca utilização de Marcos Leonardo, por exemplo, a forma como diz que Marcos Leonardo e Artur Cabral não estavam preparados para jogar o clássico do passado fim de semana, a forma como a pouca utilização de David Neres, que eu acho que é um jogador que seria um dos principais desequilibradores da equipa do Benfica, a utilização de Coxo no corredor esquerdo, e portanto eu acho que há vários equívocos para um treinador que inclusivamente não soube perder no derby a contar para a Taça de Portugal, porque se vem queixar da equipa de arbitragem, mas eu não sei se Roger Schmidt sabe as regras. Aparentemente não prepara os jogos perante as equipas de maior para os jogos mais equilibrados, e eu acho que aí, quer seja Conceição, quer Ruben Amorim, prepararam melhor os seus jogos, acabaram por vencer, e agora Roger Schmidt terá que lidar com uma enorme contestação
que já vive. Na semana em que estamos a gravar, vai disputar também um jogo perante uma equipa difícil do Rangers para a Liga Europa. Veremos se o treinador alemão vai sobreviver à contestação que é alvo por parte dos benfiquistas. Muito obrigado, Jorge. Regressamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas.